Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Mais uma vez, eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra com vocês. E é uma palavra simples como Jesus. Essa palavra ela se encontra lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo do 49 ao 50. Ela diz assim: João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. E nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não o proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. O que nós aprendemos com essa história? Não devemos julgar igreja alguma. Todas as igrejas elas têm os seus defeitos, todas as igrejas elas têm as suas qualidades, porque elas são compostas por seres humanos. Seres humanos têm defeitos, seres humanos têm qualidades. Só que a gente tem nós temos a infeliz prática, né? De apenas nos focarmos nos defeitos das pessoas e esquecemos as qualidades. E não é assim hoje em dia, meio cristão não é diferente. Infelizmente hoje nós estamos mais criticando as outras igrejas do que vendo as suas qualidades. E muitas vezes, pior ainda, criticamos uma determinada igreja que a gente nem conhece, nunca nem fizemos uma visita. Como se a nossa igreja, a igreja que nós congregássemos, ela fosse perfeita. E não é. A única igreja perfeita vai ser aquela igreja que o Senhor, Ele escolher naquele grande dia. Vai ser a igreja lá do céu. Essa igreja ela vai ser perfeita. Enquanto nós estivermos aqui, né? Aqui na terra, nesse corpo, né? Não vai existir igreja perfeita. Por curiosidade, eu já conheci várias igrejas. E principalmente essas igrejas que são muito criticadas. E cheguei a essa conclusão. Todas têm defeitos, todas têm qualidades. Toda vez que eu vou prestar um culto a Deus, ao meu Deus, o que eu faço? Eu costumo levar 2 sacolas imaginárias. Em uma delas é uma sacola com um fundo falso, onde aquilo que é pregado, que é falado, que é contrário à palavra de Deus, contrário à vontade do meu Deus, jogo nessa sacola com fundo falso. Não preciso brigar, não preciso discutir, eu apenas não absorvo aquilo que está sendo ensinado que é contra a palavra de Deus. E aquilo que é bom, eu absorvo e coloco nessa sacola com um fundo normal, que tem fundo, né? Onde ali eu absorvo o que vai ser bom para mim. Então, vou aqui citar algumas igrejas. Inclusive, alguma delas pode ser a sua, que está me ouvindo nesse vídeo, nesse momento. Vou citar algumas igrejas que são muito criticadas, né? Que no meio cristão eu ouço muitas críticas. Só que eu vou citar aqui não os defeitos dessa igreja, porque os defeitos muitos conhecem, porque se criticam, porque conhecem ou não, né? Criticam sem conhecer, né? Como infelizmente existe. Vou citar algumas igrejas aqui e citar as suas qualidades, que servem de exemplo para aqueles que a criticam.
Uma igreja que é muito criticada no meio cristão e principalmente o meio evangélico é a Igreja Católica. E uma qualidade muito marcante na Igreja Católica que eu vejo é que são igrejas unidas entre si. As paróquias, elas são unidas entre si. Você não vê um membro de uma paróquia criticando a outra paróquia. E coisa que a gente infelizmente não vê hoje no meio evangélico. Pelo contrário, no meio evangélico a gente vê igreja A criticando a igreja B. E sendo que é o mesmo Cristo, é o mesmo Deus. Então fica aí um exemplo, aí, uma qualidade aí da Igreja Católica que eu tiro o chapéu para eles. E nós devemos pegar como exemplo. Parabéns aos irmãos aí católicos. Outra igreja que é muito criticada é os Testemunhas de Jeová. Só que eles fazem algo que a maioria das igrejas não fazem, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Eles cumprem a missão que o Senhor deu para todos os discípulos. Eles saem de porta em porta, pregando a palavra de Deus, falando de Cristo. E muitas vezes, os evangélicos, em especial, e não somente eles, mas os católicos também, os cristãos, né?